Agora vamos ver o Navigation Drawer. O Navigation Drawer é esse lateralzinho onde tem esses menus que você já deve ter visto em muitos apps. Então aqui nesse app, por exemplo, nós temos aqui o botão, apertar para ele aparecer, ou nós podemos ir no canto esquerdo da tela e puxar, ele vai aparecer também. E aí nós temos vários itens. Você pode ver, eu clico aqui em galeria, ele abre esse fragmento da galeria. Eu clico em slideshow, ele abre esse slideshow fragment. E eu clico em home, ele abre o home fragment. Nós temos aqui também o toolbar. E esse toolbar você pode colocar algumas configurações. E esse Navigation Drawer, ele é mais simples de ser feito utilizando o próprio modelo do Android Studio. Então no Android Studio já tem um modelo. Nós vamos apenas criar esse Nav Drawer a partir desse modelo. E aí eu vou explicar para vocês todos os arquivos, todas as configurações para você poder alterar e mudar as cores, deixar do jeito que você preferir, adicionar itens aqui de menu e etc. Então eu quero primeiramente que você vá no Android Studio e crie um aplicativo, e no template você vai escolher o template que tiver o Navigation Drawer. Nós vamos aqui em novo projeto, e aí quando aparecer essa tela de templates, você vai descer e vai escolher aqui, ó, Navigation Drawer Activity. Então é só clicar nela, e aí você vai escolher um nome para o seu projeto. Vai escolher as configurações, a linguagem Java, como você já fez em vários outros projetos, e vai clicar em Finish. E após aberto o seu projeto, você vai ter uma série de arquivos criados. Em Java, aqui na pasta UI, você tem 3 pastas criadas. Cada pasta dessa foi criada para um tipo de fragment. Então o fragment aqui para a galeria, aqui o fragment para home, um fragment para slideshow. E a gente também tem a main activity, que faz parte do código principal. Já aqui em Res, nós temos aqui vários layouts criados em XML. Você pode ver que nós temos o Activity Main, o App Bar Main, o Content Main, o Fragment Gallery, o Fragment Home, o Fragment Slideshow e o Nav Header Main. Então vamos ver o que é cada um desses arquivos, tá? E aí nós vamos aprender a editá-los para poder adicionar ou remover itens do menu e até mesmo mudar as cores e customizar do jeito que você preferir. Nós temos aqui também o menu, tá? Então nós temos aqui a Activity Main Draw e a Main. Vamos ver o que é cada arquivo desse. Mas antes eu vou primeiramente executar o app para você ver que após criar o app, você já pode executá-lo. Eu vou executar o app. E aí eu já tenho o nosso template criado aqui, nosso app funcionando. E você pode observar que para você criar do zero esse template aqui com o Navigation Drawer, você vai ter que criar vários arquivos, né? Então é muito melhor a gente utilizar esse template pronto, tá? Ele já tem aqui o NavDraw, ele já tem aqui uma toolbar, né? Esses 3 pontinhos a gente pode editar, colocar alguns itens aqui para você fazer configurações. Ele tem aqui um Fab, Float Action Button. Então, ele tem aqui, nós podemos editá-lo, colocar uma ação para ele. E nós podemos mudar as cores e customizar do jeito que nós quisermos. Então é isso que nós vamos fazer agora. Observando os arquivos, a gente pode ver, né, que aqui com Android nós já temos aqui a interface, uma pasta UI, né, que é a interface de usuário. E aí dentro dessa pasta você já tem 3 pastas para cada item. Ó. Então se a gente clicar aqui no menu, você vai ver que você tem um Home. Você vai ver que tem um Home. Tem o Gallery e tem o Slideshow. E aqui nós temos outros arquivos, tá? Na pasta Layout, por exemplo, você tem vários arquivos. Nós temos aqui na pasta Drawable outros arquivos, tá? Mais arquivos do que o normal. E nós temos também
agora uma pasta nova, que é a pasta menu. E nós temos aqui também uma pasta nova, que é a pasta Navigation. E essa pasta aqui nós já temos em todos os apps, que é a pasta, o ícone, né? Aqui você coloca o ícone do seu launcher. Então nós temos a pasta Velas também, normal, como nos outros apps. Mas o importante é fazer as edições para customizar esse NavDraw e também adicionar ou remover itens de menu. Outra forma de criar uma Navigation Draw é você ir aqui na pasta com Android e aí clicar com o botão da direita e em New Activity, e aí você pode escolher aqui Gallery, e na Gallery você pode ir aqui e escolher o Navigation Draw. E aí você vai criar uma outra Main Activity e mais todos esses outros arquivos. Então não é o caso, porque nós já temos essa NavDraw aqui configurada. Vamos apenas fazer as devidas modificações. Eu vou primeiramente fechar todos esses arquivos aqui e vou deixar apenas a Main Activity. Vou fechar aqui também. Então, abrindo a Main Activity, nós já temos uma série de códigos. Por exemplo, a Fab Button, né? Nosso Fab Button está aqui, ó. Então nós já temos aqui uma ação, que é o abrir aquele snack bar. E aí você pode mudar, né, para a ação que você quiser naquele botão lá. Nós temos aqui um código para o menu, aqueles 3 pontinhos que aparecem. Nós temos aqui esse código responsável por aparecer esses settings aqui. Nós temos o nosso Snake Bar sendo criado pelo Fab Button. Nós temos uma série de outros códigos relacionados a essa tela e esse tipo de navegação. Por enquanto nós não vamos alterá-los. Vamos alterando à medida que nós precisarmos. E nós vamos abrir aqui, na verdade, que nós vamos mexer mais aqui, vai ser nesses códigos XML. Então aqui, por exemplo, eu vou abrir a ActivityMain. E com ela aberta você já pode ver que ela contém o nosso Navigation Draw. Então, indo aqui em código, você pode ver que nós temos aqui um include. Então, como nós já vimos, o include ele serve para quê? Para você pegar ali um XML e poder utilizar em vários outros sem ter que ficar copiando o código. Então, esse include aqui, por exemplo, ele já inclui o AppBarMain. Então, esse AppBarMain ele vai ser incluído em todos os códigos, tá? Em todos os, você pode incluir ela em todas as activities se você tiver, sem ter que ficar copiando os códigos dele. Então eu posso, por exemplo, abrir aqui o AppBarMain. Perceba aqui, clicando aqui no nosso, olhando aqui o nosso AppBarMain, você pode ver aqui que a gente tem aqui, ó, um Coordinator Layout, tá? E aí nós temos o AppBar Layout, que é esse daqui. Dentro do AppBar Layout nós temos um Toolbar, que é aquela toolbar com os 3 pontinhos. E aí depois nós temos o Include e depois nós temos o Fab. Então se eu quisesse, por exemplo, excluir o Fab, eu poderia excluí-lo aqui, ó. Então eu poderia excluir esse Fab, tá? Então não é o caso, eu vou deixar ele aí. Mas caso você queira removê-lo, você tem que remover ele aqui, né? Você pode remover tanto aqui como eu mostrei, você pode ir no código e remover aqui esse trecho de código, tá? Você pode remover ele. Só que se você remover, o que vai acontecer? Ele vai dar um erro, por quê? Porque ele vai querer que você vá lá na Main Activity, tá? E remova também o Fab, né? Por quê? Porque ele está sendo usado na Main Activity, tá? Então só é você remover também esse trecho de código aqui do botão e aí você não vai ter problema nenhum, tá bom? Então você pode remover e aí, na verdade, agora, então você removendo, você não vai ter problema nenhum, tá? Você pode executar o seu app e ele vai ser executado sem a Fab lá no cantinho, tá? Então eu vou deixar ele aí.
Vou voltar aqui também. Então vou deixar ele aí para a gente poder fazer as customizações agora. Você viu que a gente pode, né, excluir o Fab, porém a toolbar a gente não pode excluir, tá? Então a toolbar, que é essa daqui, né, que tem aqueles 3 pontinhos, a gente não pode excluir. Por quê? Porque é ela que vai ter o botão de acesso ao menu. Então aqui, por exemplo, você não pode excluir, tá? Por quê? Porque você tem aqui, por ela, você tem esse botão de acesso ao menu, tá? Então não dá para excluir. Se a gente excluir lá no XML e excluir aqui, vai dar erro no nosso projeto, tá bom? Então não tem como a gente excluir. Voltando aqui no código, nós vamos ver, nós temos aqui. Então no código aqui do app barman, né, nós temos aqui o nosso coordinator layout, tá? E aí depois nós temos o nosso app bar e a toolbar também, tal. Não podemos excluir isso aqui, tá? E aí nós temos depois um include. Esse include é o include do content main. E por último nós temos o nosso fab, né? Então olhando aqui, nós temos nossa app bar, tá? Com a toolbar aqui também. E depois nós temos um include, que vai incluir esse content main. Content main vai ser essa área aqui, ó, onde serão passados os nossos itens do menu. Então aqui quando eu clico aqui, ó, eu passei um item aqui para esse content main, que foi o fragmento galeria. Quando eu clico aqui em slideshow, eu passei um outro item para cá, para esse content main, que é o fragmento slideshow. E aí, para eu não ter que ficar digitando o código, nós já vimos que é muito mais interessante e dinâmico a gente utilizar nos fragments. Então nós fazemos aqui o include desse layout, tá? Desse content main, e é nele que vão ser passados as fragments, né? Os fragmentos. E aí por último nós temos aqui também o nosso FAB, né? Float Action Book. Agora eu posso aqui segurar o Ctrl no Windows ou Command no Mac e apertar aqui esses dois cliques, então ele vai abrir essa content main. Aí nós vamos aqui no código e aí você pode ver que nós temos aqui o Android Constraint Layout, nós temos a Constraint Layout e depois nós temos aqui o Fragments. Então é aqui que serão carregados aqueles conteúdos Home, Slideshow e o Gallery. Então basicamente você tem esses 3 arquivos principais de configuração. Você tem o Activity Main. O Activity Main é essa parte total aqui, onde tem a área do App Barman e tem também o Navdraw. E aí no App Barman você vai ter a toolbar, a Content View, né, a Content Main e o seu Fab, tá? Lembrando que o Fab, se você preferir, você pode excluir. A toolbar nós temos que deixar aqui por causa do item de menu. E aí nós podemos abrir a Content Main, né, que é essa parte daqui, ó, e ela vai ter um Constraint Layout, tá? E depois vai ter a área de fragmento. Então, essa parte branca aqui é essa Content Main. Então, esses são os 3 arquivos principais de configuração. E então, para você fazer as configurações, se você quiser mudar, por exemplo, o background, mudar algumas cores, você pode já alterar a partir desses arquivos. Então, por exemplo, aqui no Activity Main, eu posso adicionar um background aqui, aquela parte branca do nosso app. Então, essa partezinha branca aqui, nós podemos trocar essa cor aqui, por exemplo, tá? Para fazer isso, a gente pode dar um Enter aqui e aí adicionar, por exemplo, o nosso background.
vai escrever Android, dois pontos, background, e aí você vai escolher uma cor. Então tem várias cores aqui. Eu posso escolher, por exemplo, essa primeira cor aqui e vou executar o nosso app. E aí quando a gente clicar, ó, a gente já trocou essa cor, tá? Então nós poderíamos, por exemplo, trocar essa cor da tela principal aqui do Content Man. Nós poderíamos trocar cores aqui do App Bar Layout, tá? Do nosso toolbar aqui, por exemplo, tá certo? Então você já pode ir mudando as cores do jeito que você achar melhor, né? Você pode adicionar aí alguns backgrounds. Então, vamos voltar aqui no Activity Man. Vamos apagar aqui essa cor. Eu não quero mudar aquela cor. E agora nós vamos ver como nós podemos fazer para mudar. Deixa eu executar novamente. Vamos editar aqui essa partezinha verde que tem esse símbolo, é chamado de Nav Header, tá? Então é o cabeçalho aqui do nosso DaviDraw. Então nós vamos editar agora essa parte aqui. Vamos abrir aqui o Project e aí nós vamos aqui Nav Header. Então esse arquivo aqui, ó, Nav Header, ele é o nosso cabeçalho ali do nosso DaviDraw, né? E aí você pode editar ele. Então eu vou fechar aqui. Dá um zoom. Então você pode fazer edições aqui, ó, utilizando o designer, né? Ou você pode também utilizar o código e fazer as devidas alterações, né? Você pode ver, por exemplo, que ele tem aqui um texto, né? Ele tem, na verdade, tem dois textos, né? Tem aqui esse e-mail, tem aqui o Android Studio, então você pode muito bem clicar aqui e alterar, né? Então, olha, aqui ele está numa string, tá? Então, se você quiser, você pode editar esse recurso aqui. Você pode criar um outro recurso, né? Um outro string value, tá? A gente pode aqui também trocar ele, tá? Então, pode botar aqui projeto teste. Então, lembrando que o ideal é sempre utilizar strings, né? Como nós já vimos lá em layouts. Posso trocar o e-mail aqui também, né? Posso colocar outra coisa se quiser. Posso colocar telefone 92. Tem um telefone qualquer aí. Posso trocar a imagem. Então a gente pode trocar a imagem, né? Pode escolher aí alguma imagem, tá? Do seu, por exemplo, se você estiver fazendo um app para apresentar a sua empresa, né? Você pode criar ali uma imagem para sua empresa, né? Para poder colocar ali, tá? Então aqui nós não temos muitas imagens, né? Nós temos que pegar e copiar lá nos recursos, como já fizemos em outras oportunidades, tá? E aí nós podemos editar essa imagem. Outra coisa que nós podemos fazer aqui também é trocar esse background, né? Trocar esse background. Então eu posso clicar nele. Aí eu posso pesquisar aqui em background. E aí ele vai aparecer aqui. Observe que ele já tem aqui essa tinta, né? E essa tinta aqui na verdade é um degradê, né? Um degradê ou um gradiente, né? Como você preferir chamar. E aí se a gente pode escolher aqui, por exemplo, a gente pode trocar a cor, tá? Se a gente clicar aqui e escolher uma cor aleatória, vai ficar uma cor sólida, tá? Então a gente pode escolher uma cor aqui, a gente pode ir em Drawable, a gente pode ir em Color, e a gente pode escolher aqui uma cor, por exemplo. E aí ele vai trocar toda a cor. Se você executar o app novamente e clicar aqui no seu Draw, você vai ver que já trocou a cor, né? Já trocou aqui os textos que estavam aqui, tá certo? E aí você pode também trocar a imagem de acordo com o seu projeto. Agora vamos ver como nós podemos editar ou fazer uma cor gradiente também.
Então, eu vou clicar aqui no Resources, então eu vou Drawable, e aí eu tenho aqui esse site Navibar. Então, a gente pode editar esse arquivo aqui para mudar as cores, tá? Ou podemos criar também um novo, tá certo? Então, por exemplo, eu vou cancelar aqui, aí eu vou em Project, eu vou em Res, em Drawable, e aqui sai de Navibar, tá? Então, clicando aqui, eu vou até fechar esses outros arquivos aqui. Então, clicando aqui, você já tem o seu gradiente, você tem uma visualização do seu gradiente aqui. Então, aqui, por exemplo, são as cores, tá? São, por exemplo, Start Color é a cor inicial, End Color é a cor final e a Center Color é a cor do meio, né? Então, por exemplo, se a gente clicar aqui, ó, escolher aqui, por exemplo, o verde. Olha o que aconteceu com a Start Color. E aí, se a gente clicar aqui no outro, escolher, por exemplo, o azul. Olha o que aconteceu com a End Color, né? E a Center Color, por exemplo, se a gente clicar aqui no roxo, então já mudou o gradiente. Outra coisa é esse ângulo. Se você trocar esse ângulo, vai mudar o ângulo do gradiente. Então, por exemplo, se você clicar aqui 90, vai mudar o ângulo do gradiente, tá? Se botar, por exemplo, 30, então vão ter outro ângulo de gradiente, tá? Então, de acordo com o ângulo, você vai ter um tipo de visualização, tá certo? Então, 145, 45, por exemplo, ó, começando aqui, ó, 45 graus, tá? Enfim, você tem alguns ângulos que você vai mudar, tá certo? E aqui o shape, né? No caso, nesse caso aqui é um retângulo, tá? Então poderia ser outro, poderia ser círculo e tal, poderia ser outro, tá? Então, dependendo do projeto, você vai utilizar um tipo de shape diferente, tá certo? Ou você pode também, né, copiar isso aqui, clicar aqui em Drawable, New, Drawable Resource File. E aí você vai colocar um nome aqui, por exemplo, vou colocar Side Nav meu bar, né? Minha barra. Vou dar um OK. E aí a gente pode colar isso aqui, tá? E aí você já tem, e aí você pode editar do jeito que você quiser. Tá certo? Você pode editar do jeito que você quiser. E aí lá no projeto, você já vai ter esse recurso para utilizar. Então, você pode escolher aqui agora, clicar aqui, escolher o background. E aí, em Drawable, e a gente já tem aqui, ó, o recurso que eu criei, tá? Então você pode utilizar também o gradiente se você preferir, se você achar mais interessante, achar que ficar mais bonito para o seu projeto, você pode utilizar também o gradiente. Eu vou voltar agora aqui em Project. E aí, eu vou aqui em menu, você pode ver que nós temos dois itens, né? Eu vou abrir esse primeiro item aqui, ó, Activity Main Draw. E aí você pode ver que esse primeiro item você já tem aqui o seu menu, né? Então não dá para editar aqui, aqui nós temos que editar no código, tá? Então esse menu nós temos que inserir ou diminuir ou remover itens pelo código, tá? Então aqui você tem um grupo. Então dentro do grupo você tem vários itens. Você pode ver que você tem aqui, a gente tem aqui o Home, tá? A gente tem aqui o Gallery, e a gente tem aqui o Slideshow, tá certo? Então nós temos esses três itens aí. Nós podemos criar outro grupo, tá? Então se a gente criar outro grupo, ele vai dar um espaçamento e vai dar um espaçamentozinho entre esse grupo e criar os outros itens, tá certo? Como você já pode ter visto aí em alguns apps. Ou nós podemos apenas inserir itens aqui nesse grupo, dentro desse grupo, tá? O outro arquivo que nós temos é o main.xml. Esse main.xml, ele tem aqui, ó, aqueles settings daquele botãozinho. Então esse aqui, por exemplo, se a gente criar aqui no design, ó, você pode ver, vou dar um zoom aqui, ó. Então aqui você vai editar, tá? Os seus itens aqui dos settings, tá certo? Então você pode editar esses itens do setting aqui, dessa toolbar, na verdade, né? Então quando clicar nos três pontinhos, tá?
Então, dependendo dos itens que você colocar aqui, tá? Você pode criar itens aqui, né? Você pode ver que eu tenho um item, então você pode copiar isso aqui e criar outro item, tal. Ele deu um erro aqui porque nós estamos com a mesma ID, né? Nós temos que botar outro ID, fazer referência lá no nosso código Java. Mas você pode criar os itens que você achar necessário aí, você julgar necessário para o seu app. Então, basicamente, esses dois arquivos são arquivos de itens, tá? De edição de itens. Você pode fazer edições aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, no item Home, você pode, por exemplo, trocar o ícone dele aqui, ó. Então, por exemplo, se eu clicar aqui nessa câmerazinha, aparece aqui o ícone, né? E aí, se você for em Browser, e aí nós podemos aqui criar um outro ícone, né? Então, eu posso aqui em mais e aí Vector Asset. E agora eu posso criar um outro ícone. Então, eu posso clicar aqui em Clip Art, né? Como já fizemos anteriormente. E aí posso escolher um outro item aí, por exemplo. Vou dar só um OK aqui, né? Posso escolher a cor, mas vou deixar de preto mesmo. Vou dar um Next. E aí vou dar um Finish. Então eu já tenho ele aqui. E aí, na verdade, eu até troquei a cor, né? Mas quando você executar o app e clicar aqui no menu, você já pode ver que já alterou esse ícone aqui do menu, ó. Ele já foi alterado, tá? Na verdade, essa cor dele é a cor de tema, né? Então vai ficar preto aqui. Então você pode alterar essa cor, tá? Você pode criar outros ícones, tá certo? Você pode mudar os ícones, assim como você pode mudar o que está escrito aqui também, ó. Então, por exemplo, você pode ver que esse título aqui está nessa string, né? Se eu segurar o Ctrl e clicar em cima, ele abre o seu resource file, né? Onde tem as strings. Então, ou você também pode vir aqui em project, aqui em values, e aqui abrir aqui a sua string, tá? Você vai abrir esse mesmo arquivo. E aí, por exemplo, aqui no home eu posso colocar aqui inicial. Aqui no gallery eu posso colocar galeria. E aqui no slideshow eu vou botar a apresentação. Vou executar novamente o app. E clicando aqui você já pode ver que já mudou também os nomes, né? Inicial, galeria, apresentação. E todos esses nomes foram mudados aqui no seu string value, né? Então poderia também criar outro recurso, né? Vamos botar igual aqui, menu underline segundo. E aí aqui você ia colocar, por exemplo, home 2. E aí lá aqui no seu recurso, né, você escolheu o menu underline segundo. E aí você, quando executasse o app, você já teria a mudança, né? Então, na verdade, quando nós criamos outros itens, né, nós podemos criar recursos para eles, tá? Nós podemos criar nos seus drawables, né, que são os ícones, podemos criar seus nomes, né, para poder alterar aquele menu. Então você pode ver que já mudou aqui também, tá? Então basicamente essa é a estrutura principal do nosso Navigation Drawer, tá? Então você viu todos os arquivos, né? Então nós vimos aqui os arquivos, tá? Tanto os nossos ícones aqui, como o nosso Nav Reader, nossos recursos aqui de cores, tá? Os Fragment Slideshow, o Fragment Home, o main, né, que é aquele menuzinho, o Activity Main, tá? Que é aquela parte do toolbar, tá certo? Entre outros. Então agora só vamos apenas incluir, né, diminuir, remover ou incluir itens aqui no nosso menu. Uma coisa interessante também que eu não falei foi esse checkable behavior, tá? Aqui ele está como single. O que significa isso aqui? Isso aqui ele vai
é o comportamento se já foi checado, se está clicado, qual é a tela que está clicada ali, por exemplo. Então, abrindo aqui o nosso app, ó, quando eu clico aqui em Gallery, então tá galeria. E você pode ver que está marcado aqui o Galeria, tá? Então ele só marca um, por quê? Porque está em single, tá? Mais para frente a gente vai ver outras opções aqui do Checkable Behavior. E agora nós temos que entender como alterar esses itens aqui do menu. Então a gente pode abrir aqui a Main Activity. E aí nós podemos ver que nós temos alguns códigos, tá? Responsável pela montagem dos nossos itens, né? E é interessante observar aqui, ó, essa nova classe app bar configuration, tá? E aí nós temos aqui essa referência, né? Esse m app bar configuration. E se você observar bem aqui, ó, é nele, tá, que são passados os itens do menu. Aqui você tem o Nav Home, o Nav Gallery e o Nav Slideshow. Você tem esses 3 IDs aqui, né? Cada ID desse se refere a uma daquelas fragments. Então, se a gente voltar aqui no ActivityMan, né? Então, vou abrir novamente aqui o ActivityMan. Na verdade, eu vou abrir o ActivityMan Drawer. E aí você pode ver que você tem aqui, ó, o Nav Home, o Nav Gallery e o Nav Slideshow. E se você observar aqui também, você tem aqui, ó, a Gallery Fragment, Home Fragment e Slideshow Fragment. Então esses 3 fragmentos, tá? Todos esses arquivos estão relacionados àqueles itens, tá? Então se você observar, todos esses arquivos estão relacionados àqueles itens, tá? Então nós podemos incluir e alterar os arquivos, tá? Ou incluir novos arquivos, tá certo? Ou alterar esses arquivos para você poder customizar esse menu. Mas antes eu vou voltar aqui na minha activity.java e vou estruturar melhor esse código para vocês entenderem melhor. Bom, quando a gente usa essa classe aqui, a gente pode criar vínculos diferentemente de quando a gente usava FindView by ID. Então, essa é uma maneira mais moderna de criar essas referências, né? Então, aqui, por exemplo, aqui eu já tenho aquela nossa Fab Button, né? Nossa Fab, na verdade. Float Action Button. Aqui, o que a gente vai fazer aqui? Ele vai nessa parte criar referência para toda a área do Navigation Drawer, né? Então aqui ele vai criar referência para o Navigation Drawer. E esse código aqui, ó, ele é equivalente a esse código aqui, ó. Então, quando a gente escreve esse código, é como se a gente estivesse escrevendo esse outro código aqui, tá? Então, eu vou comentar aqui e aí ele some o erro daqui, tá? A gente está fazendo a referência para o drawer, tá? E aí tá pegando o ID, que é o drawer layout, tá bom? Então, essa é uma maneira mais moderna aí de escrever essa referência, tá? Já aqui embaixo nesse Navigation View, a gente está criando referência para a área de navegação, tá? Então, criando navegação. E aí, novamente, tá? Isso é uma outra forma, tá? De escrever Navigation View. Vou copiar aqui. View by ID r.id.
Nav View. Então isso é uma outra forma, tá, da gente escrever. Se eu comentar aqui, ele some os erros, tá? Então seria praticamente a mesma coisa, tá? Então a gente tá aqui, a gente clicando aqui no Nav View, a gente pode ver que a gente vem para cá, ó, tá certo? Então isso aqui é o ID da área de navegação, né? Enquanto com aquele outro é o ID de toda a área do drawer. Vou apagar aqui e vou deixar da forma que estava, tá? Então, na verdade, você não precisa mexer muito nesse código aqui, tá bom? E aqui essa parte, né, como eu já falei, é a parte onde você vai estar criando referência para os itens do menu, né? Então, você pode aqui nesse MAP Bar Configuration, você pode adicionar ou remover itens de menu. Mas para fazer isso, você tem que alterar os arquivos também. Então, aqui nós podemos dizer que nós configuramos, né? Configura, essa área que configura os itens de menu, tá? Então nós demos uma organizada aqui. Agora ficou, eu acho que um pouco melhor de entender o código, né? Mas ainda podemos descer um pouquinho aqui. E aí nós temos aqui o Nav Controller. O que é o Nav Controller? O Nav Controller é o ID, né, para essa área, tá? Deixa eu executar o app aqui. Para essa área que carrega os itens, tá? Então quando a gente clica aqui, ó, carrega os itens aqui. Então esse aqui é o Nav Controller, tá? Então observe que aqui a gente utilizou aqui o Find Nav Controller. E aqui, se a gente clicar, a gente vai lá para nosso fragment, tá? Onde serão carregados os arquivos lá na Content Man. E você pode ver que o ID dela aqui, ó, é o Nav Host Fragment Controller. Então nós podemos dizer que essa daqui configura a área que carrega os fragments. Vou dar outro enter aqui e eu posso dizer que esse daqui ele configura o menu superior. Então observe, vamos supor, por exemplo, se eu posso comentar aqui esses dois itens, executar o app. E agora você pode ver que o menu aqui, ó, o botãozinho sumiu. Mas nós ainda podemos puxar aqui o nosso app da esquerda para a direita, tá? Mas o menu aqui sumiu, tá certo? Então a configuração dele é feita aqui através dessa linha de código, tá? Dessa linha de código aqui, na verdade, que eu comentei. E esse último item, ele configura a navegação para o Nav Controller. Então, se eu deixar ele comentado e executar o app, por exemplo, e clicar aqui no menu, e clicar aqui, nada acontece, ó. Ele não troca aqui a fragment, porque nós não configuramos, tá, a navegação. E para fazer isso eu vou utilizar justamente essa linha de código que está comentada. Então eu vou dar um enter aqui. Então essa linha de código vai fazer a configuração da navegação aí do nosso Navigation Drawer. Então eu vou descomentar ela e vou executar novamente. E agora você pode ver que quando eu clico no item, agora a navegação está configurada novamente. Então observe, aqui nós temos esse objeto, né, Nav Controller, tá? E aí, aqui no Setup Action Bar with Nav Controller, nós temos esse objeto novamente, tá certo? E aqui no Navigation UI,
né, .setup with nav controller, nós temos novamente aqui esse objeto. E esse objeto ele recebe aqui o nosso nav.fragments, que está lá no content main, tá? Lá no content main. Então esse fragment é onde serão aplicados lá aqueles fragmentos, né, para poder abrir. E aí, se você observar aqui, nós temos aqui o app nav graph. Se você clicar aqui, ó, ou se for aqui em project navigation, mobile navigation, é aqui que esse arquivo, tá? Esse arquivo aqui, se ele tiver em design, ele vai ter essas 3 telas aqui, tá certo? Então você só pode editar ele também aqui no código. Então é ele que faz a navegação entre as fragmentos, tá? Então todos esses arquivos, né, o mobile navigation, o activity main drawer também você tem que editar, os fragmentos, tá? Os fragmentos aqui, gallery, home, slideshow. Então nesses fragmentos você pode aí, inclusive, né, fazer as edições que você quiser, né, aqui dentro. Você tem que também editar esses arquivos aqui, tá? Então observe que aqui, por exemplo, eu tenho o gallery fragment. Então aqui eu tenho uma série de códigos, tá? Eu nem preciso de todos esses códigos aqui. E eu tenho aqui o Gallery View Model. Não, então esse Gallery View Model, nós vamos aqui exibir um texto, parecido com o que nós fizemos lá em Recycle View. Então tá aqui o texto que vai exibir. This is the Gallery Fragment, tá? Nós nem precisamos de todos esses códigos, vamos já ver como criar uma fragment do zero para poder usar em um item de menu, né? Então, inclusive, se você preferir, você pode excluir esses fragmentos, tá? Excluir todas as linhas de código referente a esses fragmentos e criar novos itens no menu, que é o que nós vamos ver agora. Então, para fazer isso, eu vou primeiramente fechar todos esses itens aqui. Vou aqui em Project e vou abrir Activity Main Drawer. Então aqui vão aparecer os itens de menu, tá? Então a primeira coisa que a gente pode fazer é adicionar outros itens, tá? Então, por exemplo, se eu copiar essa linha de código aqui e colocar aqui, e aí eu posso criar aqui um novo menu, novo item, tá? Então peguei aí uma de novo item e aqui nesse title eu posso também abrir lá o nosso values e abrir os strings. E aí eu posso criar aqui uma outra string aqui. Eu vou chamar essa outra string de novo menu. Vou botar aqui o nome de novo menu. Novo item, né? Novo item. Então vou chamar aqui de novo item. Eu vou voltar lá e aqui eu vou colocar novo item, ele já aparece para mim. E eu também posso alterar esse ícone, né? Eu posso ir clicar aqui, por exemplo, do ladinho aqui do ícone em browser, tá? Mas eu posso também criar, né, um novo recurso. Eu posso clicar aqui em Drawable, New, e aí eu posso criar um novo Drawable Resource File, né? Então eu posso colocar o nome aqui de IC underline menu underline novo item e eu vou dar um OK. Aí eu posso ir aqui nesse item menu gallery, posso copiar isso aqui tudinho e eu posso ir aqui e colar. E aí agora eu posso fazer as edições, né? Posso fazer as edições, tá? Desse item aqui. Então eu posso, por exemplo, alterar a cor, alterar o path data, que é o caminho desses ícones, dessas imagens vetores, né?
você pode pensar na internet, nas PFDatas e tal, e você pode trocar aqui diretamente, você pode trocar tamanho, você pode trocar cor, tá? De preenchimento e etc. Ou então você também pode clicar aqui com o botão da direita em New Vector Asset, como nós já fizemos várias vezes. E aqui você vai clicar em Clip Art, né? E aí você pode escolher qualquer item aleatoriamente. Por exemplo, se eu digitar aqui e-mail, então aparece aqui esses itens, né? Então eu posso, por exemplo, utilizar esse item aqui. Vou dar OK. E aqui eu vou chamar de item IC. Vamos lá, IC menu. Novo item. Novo item. Underline e-mail. E vou dar um next e um finish. Agora eu já tenho esse item, tá bem aqui para poder utilizar. Então esse aqui eu vou excluir. Então vamos utilizar esse novo item lá. Então aqui eu vou trocar, vou colocar aqui IC underline menu e observe que ele já aparece aqui para mim. Novo item. Então já tenho aqui esse ícone aqui. Então agora quando eu executar o nosso app, eu já tenho o nosso novo item aqui. E esse novo item, ele não tem ainda função. Ele está aqui, mas ele não tem função, porque nós precisamos editar os outros arquivos, tá? Então eu vou apenas fechar aqui. Outra coisa interessante também é que nós podemos colocar aqui um item com alguns itens dentro de um novo menu, digamos assim, né? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e aí eu vou escrever aqui o item. Vou dar um enter e aqui eu vou escrever menu. Vou fechar aqui. Pronto, aqui nesse item eu vou escolher um título, tá? Android.title. E aí vou escolher um título, outro menu. E aqui dentro desse outro menu eu vou criar dois itens aqui. Criar dois itens. Esse primeiro eu vou chamar de nave 1. Esse aqui de nave 2. Não vou mexer, vou deixar os mesmos ícones aí, tá? E vou executar o app para a gente ver o que acontece. Então observe que agora tem um outro menu aqui, ó. E aí esse outro menu ele tem aqui esse título, né? Então se você quiser também criar os menus, apagar o grupo e criar os menus dessa forma, você pode também, tá? Observe que ele não tem função. Agora nós vamos adicionar os arquivos para mostrar como se faz essa adição aí desse novo item. Para fazer isso nós vamos começar pelo Activity Main. Então vou aqui abrir o Main Activity, na verdade, e aí eu vou aqui no nosso mapp/configuration e aí eu vou adicionar, tá, o nosso novo ID. Acho que é novo item, né? Nave, novo item. Então, ó, adicionei esse ID. Esse ID aqui, ó. Novo item, tá bom? Então vamos adicionar esse item, tá? Então a primeira coisa que a gente faz é isso aqui. Então observe que se eu clico, se eu seguro o CTRL e clico aqui, ó, ele vem para cá, né?
Mas se eu for lá no app e clicar, também nada vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer agora? Nós temos que criar a Fragment, tá? Responsável por exibir os itens, né? Aqui, então nós vamos aqui em Project. E aí eu vou minimizar aqui essas pastas. E aí para manter esse padrão eu vou clicar aqui em UI e vou criar aqui um outro diretório, tá? Outra package aqui. E vou colocar o nome de novo item. E agora eu vou novamente aqui em cima de novo item com o botão da direita em New. E aí eu vou escolher aqui o Fragment. E aí eu vou utilizar aqui o Blank Fragment. Eu vou dar um Finish. E aí eu já abro aqui o nosso Fragment. E aqui nesse Fragment eu posso apagar esses códigos aqui, né? Nós não precisamos desses códigos, tá? Nós precisamos apenas desse construtor aqui em branco. E da nossa build onCreateView, né? Então, agora eu também já tenho aqui o arquivo XML criado, tá? Que é esse aqui, Fragment Blank. Então, abri esse arquivo. E agora eu posso também converter esse frame layout aqui em constraint layout, tá? Então eu posso fazer isso por aqui utilizando o convert view, tá? Ou também eu posso ir aqui no código, posso clicar aqui no frame layout e escrever constraint. E observe que ele já aparece para mim aí, ó. Esse Android x.constraintlayout.widget. Eu vou dar um enter. Ele automaticamente já trocou meu layout para constraint layout, tá? E agora eu vou voltar aqui em design, vou apagar aqui esse blank fragment e agora eu vou adicionar um texto aqui. E aí esse texto eu vou centralizar ele mais ou menos, tá? Tentar centralizar e aplicar o info constraint. Então centralizei, observe que ele deu um pequeno erro aqui. Vou centralizar novamente e aplicar o info constraint, agora está centralizado. Vou mudar o tamanho desse texto aí. Procurar aqui text size. Vou botar 24 SP. Eu acho que tá um tamanho interessante aí. Será? Vou botar 34 então. 34 SP. E aí eu tenho que adicionar essa fragment agora no nosso mobile navigation. Então vou abrir aqui o navigation, tá? Mobile navigation. E aí você observa que eu já tenho aqui as fragments. Então eu vou copiar aqui alguma delas, tá? Vou colar aqui embaixo. E agora eu vou fazer a edição. Então aqui eu vou botar nave, novo item, que é justamente esse item aqui que eu vou adicionar, tá? Aqui eu vou dar o nome desse novo item, tá? Dessa fragment. Então vou apagar aqui depois de ir e vou digitar blank fragment, tá? Esse aqui, esse fragmento aqui, tá? Blank fragment. Aqui no label é aquele título que aparece lá, tá? No app bar, tá? Ali onde fica o toolbar, ali fica aquele título. Então aqui você pode escolher um dentro dos resources, né? Dos string resource, ou então você pode digitar aqui. Eu vou colocar aqui novo item. E aqui tem que colocar a fragment, né? XML. Então aqui vai ser
fragment underline blank. E agora eu vou apenas executar o app. Clicando aqui em menu, novo item, agora eu já tenho lá o meu novo item criado, tá? Então observe que eu tenho a apresentação e tenho aqui o novo item que nós acabamos de criar. Então você pode ter esses 4 itens agora do menu, né? Mas não temos aqui porque nós temos que fazer o mesmo procedimento, tá? O mesmo procedimento. Então recapitulando, a gente vai lá no Activity Main Drawer e aí a gente copia, né? A gente cria lá o item, tá? E aí se você quiser também você pode separar aqui, botar um títulozinho como eu fiz lá para aparecer aquele outro menu, né? E aí depois vai no Mobile Navigation, cria aqui a referência da Fragment aqui, tá? E aí depois, na verdade antes a gente vem aqui no Main Activity, né? Cria aqui no M-App Bar Configuration, a gente cria aqui o Nav outro item, né? Então esse coloca aqui o novo ID do outro item, tá? E aí vai lá no Mobile Navigation, cria aqui o Fragment. Lembrando que você tem que criar aqui também o Fragment, né? Observe que eu só criei esse Blank Fragment, tá? Não utilizei esse formato que veio aqui, tá? Não utilizei. Então, você apenas criando esse Blank Fragment, você consegue fazer a tela, né? O que você quiser lá. Você pode editar, tá? Então, agora se você quiser editar o conteúdo aqui, por exemplo, então só é abrir aqui o Blank Fragment. Ele já é uma constraint layout e você pode fazer o que você quiser aqui dentro dessa tela, tá? Você pode colocar o que você quiser aí. Então dessa forma você pode criar vários itens, né? E para excluir é a mesma coisa, só que o processo é inverso, tá? Processo inverso. Então, para a gente excluir, por exemplo, esse menu aqui, Gallery, né? A gente vai aqui, vai excluir esse Gallery, tá? Só clicar aqui nessa pasta e aí utilizar o Delete, beleza? Agora, a gente pode aqui excluir também esse ícone galeria, delete também, delete, e aí a gente pode ir aqui no Fragment galeria, a gente pode deletar também, no delete, né? Agora a gente vai aqui no Mobile Navigation Home, observe que já está vermelho aqui porque a gente tem que deletar ele daqui também. E aí a gente vai aqui também no Activity Main Drawer e observe que também está vermelho aqui porque nós já deletamos ele, né? Então deletamos aqui e na Main Activity nós temos que deletar também essa referência. Agora eu vou executar novamente o nosso app e observe que nós já tiramos o item galeria daqui, então não tem mais esse item, tá? Então é dessa forma que você vai poder adicionar e excluir os itens do seu drawer, né? Então você pode criar esse Navigation Drawer utilizando o template do Android Studio e aí nele você pode apagar os itens que estão aqui, pode adicionar os itens que você quiser, tá? Com os ícones que você quiser, você pode customizar as cores, tá certo? Você pode mudar a cor do App Bar Layout, do Toolbar, do Nav Reader, pode mudar os ícones, pode mudar o que está escrito, né? Pode apagar o Fab Button se você quiser, ou pode adicionar uma ação para ele. E aí nesses itens aqui, nos fragments dos itens que você criar, né? Você pode editar o que você quiser aqui dentro, tá? Você pode colocar o que você quiser. E customizar do jeito que você precisar, tá bom? Você pode customizar do jeito que você precisar. Esse menu aqui, por exemplo, esse menu aqui é possível excluir esse menu também, tá? Esse menuzinho você pode excluir. Você pode também adicionar itens aqui a esse menu, tá?
lá no main. E aí você vai deixar o app do jeito que você quiser. Então basicamente isso daqui é o básico, né, que nós podemos ter de Navigation Drawer, tá?